Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Xavier. Vamos à resolução desta questão. No trapézio ABCD, da figura a seguir, as medidas dos ângulos B e D são respectivamente 40 graus e 100 graus, ou seja, respectivamente, né? 40 graus é o ângulo B, 100 graus é o ângulo D. Então aqui, ó, o ângulo B mede 40 graus. O ângulo D mede 100 graus. Continuando, as medidas dos ângulos A e C são respectivamente, ou seja, nesta ordem, tá? Primeiro o ângulo A, depois o ângulo C. Qual das alternativas aí? Então vamos lá resolver esse problema. O problema que envolve os ângulos internos aí de um trapézio, certo? Um trapézio que tem dois lados paralelos, apenas. Mas é um problema que você pode resolvê-lo lembrando de conhecimentos de retas paralelas que são cortadas por transversais, que é o que acontece num trapézio, certo? Então é um probleminha que talvez traga um pouco de dificuldade se você não conhece uma propriedade do trapézio que eu vou comentar logo após resolver desse modo aqui, certo? Ele pode ser resolvido de uma maneira mais simples se você conhece uma propriedade do trapézio, mas já já eu comento sobre isso. Primeira coisa que você precisa saber para resolver esse probleminha aqui é o seguinte, é que se você traçar aqui, ó, a reta assim prolongando, certo? Prolongando aqui os lados em cima e aqui embaixo também. Se você fizer isso aqui, ó, prolongando os lados, ok? Você vai observar o seguinte, que você tem aí duas retas que são paralelas, né? Ok? As retas que passam pelo lado CD, que é a base menor, e pelo lado AB, que é a base maior. Ok? Então tem essas retas paralelas, que são cortadas por duas transversais, que são esses lados aqui, ó, do trapézio. Cortam aí as duas retas que são paralelas, ok? E aí você tem que lembrar aquela relação que existe de ângulos alternos, ângulos correspondentes, etc. Essas coisas, entendeu? Então, por exemplo, o ângulo, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo daqui, ó, que eu pintei de azul agora. Esse ângulo daqui, ele é o ângulo alterno em relação a esse daqui, ó. É um ângulo alterno, ok? Se eles são ângulos alternos, então eles têm a mesma medida. Essa é a característica de ângulos alternos, quando você tem duas retas paralelas aí, ok? Então aqui trata-se de um ângulo que mede também 40 graus. Então veja, eu precisei utilizar conhecimentos de ângulos alternos, ângulos que têm a mesma medida, né? Isso daí, ok? E aí você vai concluir a partir disso o seguinte, ora, se esse ângulo aqui mede 40 graus, uma meia volta aqui, ó, uma meia volta você sabe que é 180, ok? Uma meia volta é 180 graus. Estou pintando aqui, 180 graus. Ora, se você sabe que aquela partezinha aqui mede 40 graus, essa abertura, então para você descobrir essa outra aqui, né, os ângulos são suplementares, então você faz 180 menos 40, isso dá igual a 140 graus, certo? Então esse ângulo aqui, ele mede 140 graus, esse ângulo aqui, ó, ok? 140 graus. Então o ângulo C, ele mede 140 graus. A gente já poderia descartar aqui a letra B, ó, que aqui mede 130, né? Já poderia descartar a letra C, que mede 120, poderia descartar a letra D, que aqui mede 100, e poderia descartar a letra E, que aqui mede 80. E aí, muito cuidado, que a letra A e a letra E são muito parecidas, porém você tem que levar em consideração a ordem em que foi pedido os ângulos. Ângulo A e ângulo C. Então, na alternativa tem que aparecer primeiro o ângulo A, depois o ângulo C. Vamos ver o ângulo A aqui, está aqui embaixo, né? Observe que esse ângulo D aqui, ó, ele é 100 graus e ele é alterno interno com esse ângulo daqui, ó. Então aqui também mede 100 graus, porque ângulos alternos têm a mesma medida, então é sempre bom lembrar, ó, ângulos alternos têm a mesma medida,
certo? Ângulos alternos têm a mesma medida. Então, esse ângulo aqui mede 100 graus. Então, suplementar dele é justamente o ângulo A. Suplementar aqui, ó. Então, aqui vai medir quanto? 180 menos 100 é igual a 80 graus, que é a medida do ângulo A. Então, a resposta é: as medidas dos ângulos A e C são, respectivamente, ângulo A, 80 graus, e ângulo B, 140 graus. Então, a resposta aqui é a letra A. Ok? Então, a gente deleta isso daqui. Esse aqui está errado, a letra E, porque está na ordem contrária. Ele está dizendo que o ângulo A é 140 e o ângulo B é 80. Então, isso não está certo. O ângulo C, perdão. Então, aqui a resposta é a letra A. Ok? Então, probleminha que lida com os ângulos internos de um trapézio, em que eu resolvi de uma maneira específica, que é observar a relação entre os ângulos como ângulos alternos, internos, ângulos suplementares, para poder descobrir as medidas. Ok? Mas, agora eu venho com uma propriedade do triângulo do trapézio, certo? Que é a seguinte: em qualquer trapézio, olha só como seria, se você soubesse essa propriedade, seria muito mais simples de resolver. Então, em qualquer trapézio, esses ângulos que estão de um mesmo lado, eles são suplementares. Suplementares. Ó, então, o ângulo D e o ângulo A são suplementares. Isso em qualquer trapézio. O ângulo C e o ângulo B são suplementares. Então, se você sabia antes que o ângulo D era 100 graus, rapidamente você poderia descobrir que o ângulo A era 80 graus. E se você sabia que o ângulo B era 40 graus, rapidamente você poderia descobrir que o ângulo C é 140 graus. Porque esses ângulos que estão do mesmo lado, eles são suplementares. Então seria mais simples de resolver, entende? Então conhecer essa propriedade ajudaria a gente a resolver esse problema mais rápido. Mas caso a gente não conhecesse, a gente poderia descobrir a partir dessa observação das retas paralelas cortadas por uma transversal. Ok? Beleza? E aí sabendo aí dos ângulos alternos, que eles têm a mesma medida e tudo mais. Então, importante é essa revisãozinha a partir desse problema numa questão aí envolvendo trapézio. Ok? Um abraço, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.